Alô, alô. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo novo Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia. As crianças que vão para o culto infantil, se aproximem aqui. Assim como estamos, direcionemos a nossa mão para as crianças. Bondoso Deus e Pai, graças rendemos ao Teu santo nome e à Tua palavra que nos inspira a viver conforme o Teu querer. Graças te rendemos pelos frutos do amor que Tu nos concede, que são as nossas crianças, as quais entregamos também aos Teus cuidados com a Tua palavra. Orienta-as, ó Deus, por Teu querer em Cristo Senhor. Amém. Vamos fazer o túnel para as crianças passarem? Bom dia, amada comunidade. Como é bom nos reunirmos em culto e adoração ao nosso Deus. Nessa casa divina,
que possamos partilhar da comunhão e ouvir a palavra que alimenta a nossa fé. Hoje, celebramos o segundo domingo após Pentecostes. Nele somos lembrados que o sopro do Espírito Santo segue movendo a cada um de nós aos planos de salvação. É o Espírito Santo que nos congrega e permite que saibamos que aqui Deus nos acolhe e nos oferece a força da sua presença, nos abraçando com um terno amor. Que possamos, toda a comunidade, quando aos que visitam, se aproximar a Deus e sentir o nosso abraço que nos faz ânimo e força. Tem alguém que nos visita hoje? Todo mundo da casa? Que bom. Que possam... Saúdo vocês com as palavras de 2 Coríntios de 5 a 19. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Cantemos agora o hino de número 578 do livro de Cantos da Igreja. Por ti
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Deus, Ele prova do seu amor para cada um de nós, perdoando-nos através do nosso Senhor. Porque nós confiamos nas mãos de Deus o perdão, com fé e sinceridade, confessemos o nosso pecado a Deus. Confessai todos comigo. Amado Deus, cremos, mas fortalece a nossa fé, porque também vacilamos em seguir a Tua palavra. Reconhecemos que maculamos o Teu nome e ferimos o Teu amor com a desobediência. O pecado nos arranca do Teu caminho e por nós mesmos não conseguimos nos libertar da sua força sobre nós. Resgata-nos, Senhor, pois dependemos do teu olhar de misericórdia. Tira-nos da sombra do mal e nos possibilite o encontro com a tua redenção. Perdoa-nos quando omissos, pecamos em pensamentos, palavras e ações. Conduze-nos com tua mão para o amor ao próximo e toda a tua criação. Sê abundante em nós com a tua presença e concede-nos o recomeço sob a tua vontade. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem tomar os lugares. A palavra de Deus nos ensina: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso, aquele que vive no amor de Deus encontra em suas mãos a misericórdia e o perdão. O que anuncio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diante das dores do mundo, clamemos para que a misericórdia de Deus assista o mundo inteiro cantando pelas dores. Pelas dores este mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita e hermanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Assim como nós estamos, oremos. Bondoso Deus, sacia a nossa fé, pois cremos que o teu amor nos salva. Dá-nos o conforto da tua palavra e edifica em nós a esperança em tuas promessas. Concede-nos o ouvir atento, o espírito de comunhão e o ânimo do testemunho. Permite que o Espírito Santo toque no fundo da nossa espiritualidade e que o nosso ser se abra em adoração e devoção ao teu santo nome. Faze de nós teus instrumentos, que ressoa para a dinâmica de um mundo melhor e para o crescimento do teu reino. Por Cristo. Amém. Porque a fidelidade de Deus é para sempre. Cantemos ao seu nome, cantando: glorificado seja o teu nome. glorificado seja teu nome.
Bom dia, comunidade. Eu passo a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, 18 a 26 do Novo Testamento. Nesta Bíblia, na página 14. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletora e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Canto 614. Em nada ponho a minha fé. Bondoso Deus, dá-nos a tua palavra e a mensagem da fé. Dá-nos, ó Deus, o compreendimento diante do teu ensino para que vivamos segundo os teus caminhos. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente e as nossas ações, porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares, a leitura da mensagem, ela se encontra aí na tela, a leitura de Romanos,
capítulo 4, versículos de 13 até 25. Romanos, capítulo 4, versículos de 13 a 25. Aqui na Bíblia, página 184 do Novo Testamento, tá? 184 do Novo Testamento. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele que isso está escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Até aqui, palavras da graça e da salvação. Amém. Amada igreja, querida comunidade, Paulo, antes de converter ao cristianismo, ele também acreditava que o cumprimento da lei possibilitava se aproximar de Deus. O que era o cumprimento da lei? Havia muitas prescrições das leis divinas. Dentre elas também a própria circuncisão. Qualquer judeu tinha que fazer a circuncisão para cumprir a lei. E a partir disso você pertencia e se aproximava de Deus. E é nesse sentido que Paulo está falando do cumprimento da lei. Claro que Paulo, depois que ele se converte ao cristianismo, e aí um amontoado de gentios, ou seja, considerados pagãos, pessoas de outras nações e outros deuses, começaram também a abraçar o cristianismo. Paulo ele teve que fazer uma releitura das suas próprias crenças, porque havia uma mescla dentro da igreja de judeus que traziam o cumprimento da lei como o alvo para alcançar a Deus, e essas novas culturas, que não via sentido em fazer, por exemplo, a circuncisão para ter Deus no coração deles ou ser salvos por Deus. Então, um dos problemas, dos vários que Paulo enfrentou, porque Paulo foi até acusado de não ser um bom judeu, de abandonar a fé judaica, mas um dos grandes problemas que Paulo está enfrentando neste momento, quando escreve para Roma, para a comunidade romana, é exatamente a questão da circuncisão, que os judeus cristãos estavam exigindo dos gentios que estavam entrando na igreja. As leis da cultura judaica, era da religião judaica.
E Paulo está tentando esclarecer que as coisas não podem se misturar, que o cristianismo não é uma religião judaica renovada e que tudo aquilo que está dentro da cultura do judeu agora tem que também caber dentro do cristianismo em Cristo. Paulo ele vai entender e vai dizer que toda pessoa é acolhida por Deus, não pelo cumprimento da lei, mas pela graça e pela fé em Deus. E o que ele faz? Ele vai resgatar a história de Abraão. Porque Abraão precede mais de 400 anos a história de Moisés. Quem recebeu as leis? Foi Moisés, na época da caminhada no deserto. Mas Abraão está anterior à vida de Moisés. Ele vai dizer, olha, quando o patriarca já idoso, ele confiou no chamado de Deus, ele depositou a esperança nele, nas promessas de que o Senhor o tornaria pai de muitas gerações. Então Paulo vai ressaltar que Abraão, ao viver antes de Moisés, no entanto, antes do povo receber as tábuas dos mandamentos, ele vai dizer, olha, Abraão naquela época ele foi acolhido por Deus por causa da fé. Não havia a lei naquele momento. Ele não foi justificado segundo a lei. E muito tempo, e também não havia a circuncisão. Abraão, ele é circuncidado depois. Como não havia a lei e ainda nem a circuncisão, por que agora nós temos que argumentar com Cristo que a gente tem que retomar as leis de Moisés? É claro que Abraão, sendo acolhido por causa da fé, Paulo ele constitui e diz que a fé agora, e não a exigência da lei, é o elo da nossa unidade com Deus em Jesus Cristo. Por causa da fé, todos nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus, inclusive os gentios que estão entrando na igreja, uma vez que eles abraçaram esta mesma fé em nosso Senhor e Redentor. O engraçado é que as leis ainda perduram em muitas circunstâncias religiosas, em que as regras se tornam maiores do que a própria fé, que o cumprimento de certos ritos religiosos, de certas características e costumes religiosos, são tão quanto mais importantes do que propriamente a nossa fé em Deus. E é exatamente isso que Paulo está tentando esclarecer para a comunidade cristã. Ele vai dizer, olha, Abraão recebeu as bênçãos que Deus prometeu, porque ele teve fé, não porque ele cumpriu algo que a lei pedia. As bênçãos não foram entregues a ele em troca de algum favor, porque quando você cumpre uma lei, você está fazendo meio que algo por obrigação. E aí você acha que cumprindo aquela lei, por obrigação também, Deus ele tem que me aceitar. E era isso que os judeus eles pensavam. Faça um esforço para cumprir a lei, faça algo pessoal diante de Deus, que Deus vai te abençoar. Mas Paulo vai dizer, não, não é assim. Deus nos abençoa por causa do seu amor, por causa da sua graça. E o que Abraão precisou não foi fazer nenhum esforço incomensurável para que Deus aplaudisse e dissesse para ele, Abraão, você se esforçou para merecer o meu amor. Não, Abraão só precisou da fé. Ele confiou em Deus quando tudo parecia impossível e improvável. Ele confiou em Deus para além da esperança humana. Com isso, o ensino sobre a fé, Paulo ele quer direcionar a sua crítica aos ritos vazios pregados pelo judaísmo, que tinha na obediência e no cumprimento da lei o meio pelo qual Deus abençoava as pessoas. Vocês sabem mais ou menos quantas leis haviam na época de Cristo? Já desde a época de Moisés? Mais de 600 leis. Você imagina você pegar aqueles catálogos de leis lá, você vai conseguir cumprir isso tudo para que Deus ele te abençoe? É isso que Paulo está questionando. Como nós não temos capacidade de cumprir as regras da lei, ainda que elas sejam umas regras de obediência e apropriadas para a gente se colocar diante de Deus, mas nós somos pecadores e não temos como cumpri-las, Jesus Cristo fez isso por nós. Porque ele tomou o pecado da gente não conseguir fazer isso, colocou nas suas costas e disse, agora a lei está comigo, mas a fé deve ser depositada também em mim. Então Paulo ele vai dizer que a salvação
não está vinculada ao que nós temos a oferecer para Deus. Não está vinculada ao amor que nós esperamos de Deus. Mas Deus, Ele oferece tudo, Ele nos ama de forma incondicional. Como entender, então, essa exposição de Paulo? Como entender essa questão da fé e do amor que Paulo fala que Deus tem por nós? Vamos ter como exemplo os nossos próprios filhos. Você não diz ao seu filho que somente vai amá-lo e protegê-lo se ele for uma boa criança, obediente, educada, com boas notas na escola e exemplar em tudo o que ele faz. Você vai dizer que a condição de você amá-lo é por isso? É isso que vocês dizem para seus filhos? Se você não tirar uma boa nota, eu não vou amar você mais. Se você não for uma criança obediente, eu não vou amar você mais. Se você não se esforçar para cumprir aquilo que é regras da nossa convivência, eu não vou amar você mais. São essas condições que nós colocamos com os nossos filhos? E é exatamente neste ponto que Paulo está querendo tocar a comunidade de fé. Você não deixa de amar os seus filhos porque às vezes ele quebra as regras da convivência. Porque às vezes ele extrapola os limites da convivência. O amor permanece. Então Paulo ele vai dizer, Deus não precisa que provemos para Ele que merecemos o amor dEle. Nós somos amados por Deus sem que a gente mova sequer um dedo, ainda que sejamos mal criados com Deus. O amor permanece. São os frutos desse amor que devem gerar em nós a gratidão e nos conduzir pela fé às boas ações. Então, para Paulo, não há fé quando a lei e a obra surgem como meios de nós buscarmos em Deus algum prêmio ou algum reconhecimento. Sabe aquela criança que muitas vezes, pai, eu lavei toda a louça da cozinha e agora eu posso fazer isso? Como se tivesse condicionado a um esforço para merecer uma compensação. E Paulo vai dizer, não é assim que funciona com Deus. As compensações não é por causa dos nossos esforços, mas é por causa do amor de Deus. Deus não vai compensar nós porque nós somos crianças educadas. Deus, Ele vai nos dar a salvação porque nós cremos nele, nós acreditamos nele, nós amamos ele, e isto basta. Então, para Paulo, quando nós buscamos compensar o amor de Deus com gestos, atitudes, para o Paulo ele vai dizer, isso é fé morta, não há sentido, é uma ação morta. Quando isso acontece, ambas coisas são incompatíveis com a promessa do reino, tanto a fé morta quanto a ação morta. A obediência à lei, nessas condições, não alavanca nenhuma pessoa em direção ao nosso Deus. Então, querer agradar a Deus através de ritos, costumes, comportamentos, nunca nos dará um ambiente propício para que sejamos merecedores da salvação. O problema nisto é que há uma troca. Eu dou algo, Deus me dá outro. Eu dou algo, Deus me dá outro. E quanto mais é o meu esforço de dar mais coisas para Deus, mais eu acho que Deus tem que dar também para mim. E aí Paulo ele questiona esse tipo de pensamento. E ele vai dizer que o problema nessa busca pela salvação, que sempre há no coração humano, que ele é merecedor daquilo que ele faz em torno de Deus. E aí a fé, ela é inoperante. E Deus, ele se torna uma espécie de mestre cerimonialista, que está fazendo tudo para que agrade os seus convivas no salão da grande festa. Paulo ele vai dizer, Deus ele não dá prêmio de vitórias para as pessoas que querem se esforçar desta forma para conseguir a salvação. Não que Paulo ele quer abolir ou anular por completamente a obediência à lei. Os mandamentos divinos estão aí também para nos regrar. Comportar-se de maneira decente, com respeito aos limites de convivência, são extremamente necessários também. Mas há pessoas que creem que Deus está prontamente a abrir a porta do céu, enquanto a gente se esforça em sermos bons e educados, se esforça em dar algo para Deus para que Ele nos olhe com um olhar de salvação.
Nós não podemos nos fiar no pensamento de que a fineza do nosso comportamento e ter que fazer algo bom para Deus, porque Deus nos pede nos mandamentos, vai nos garantir e despertar em Deus um sentimento de nos compensar e nos encher de louros celestes e a vida eterna. Amada igreja, queridos irmãos, quando Paulo escreve para os cristãos em Roma, ele quer esclarecer que a graça e a salvação são concedidas por Deus por puro amor e não por merecimento, sobre obras muitas vezes infundadas que a gente faz. Deus não precisa das nossas obras para nos amar, ou seja, o amor de Deus antecede a qualquer atitude que nós possamos fazer em direção a Ele. O ser humano, ele não pode viver pelo pensamento de que ele deve ser o primeiro a se aproximar de Deus, a fazer algo por Deus, para que Deus lhe presenteie com bênçãos. Pelo contrário, Deus é o primeiro a se aproximar, Deus é o primeiro a nos amar. E tudo o que nós vamos fazer a partir de então, deve ser uma obra espontânea do amor que a gente já recebe do nosso Salvador. Então não estamos na condição de mobilizar os céus e é Deus a nosso favor. Somos pecadores. Estamos prostrados no chão. Quem é que se mobiliza ao nosso favor é o próprio Deus. O poder está nele. Nós não temos poder em despertar a clemência, a graça e a fé em Deus. É Deus que tem o poder de fazer com que isso desperte em nós. Nós sabemos o quanto é difícil a gente entender essa concepção da fé e da confiança em Deus nos relacionamentos atuais. Até porque é difícil entender nesta realidade, porque toda a confiança nos dias atuais parte de que nós recebemos um bônus diante daquilo que a gente quer merecer no mercado de hoje. As pessoas se esforçam, faz progressos na vida, faz progresso na carreira, mostra suas boas capacidades e empenho, e por isso ela recebe o bônus, seja no trabalho e em todas as relações que ela faz. É assim que funciona. Confiança se conquista. Confiança se faz através do nosso próprio empenho. Mas o engraçado é que em Deus é um caminho contrário a que a realidade nos aponta. É difícil falar de confiança quando nós experimentamos a dor de promessas quebradas, de promessas levianas, a ponto de ficarmos céticos até de confiar nas pessoas. Como é que a gente confia nas pessoas que dizem apenas confia em mim e muitas vezes na próxima esquina ela quebra todo o elo e todo o pacto de fidelidade? Difícil falar em fé nos dias atuais. Então a gente percebe que a fé não é algo tão inabalável quanto pensamos. Amados, Abraão também teve os seus momentos de dúvidas. Abraão também teve os seus momentos de temores, teve os seus temores em que ele pudesse ser colocado de lado pelo próprio Deus. Olha quando ele foge para o Egito, quando Deus apontava para ele ir para o deserto de Canaã, foi dúvidas que veio no coração de Abraão. Por isso, o ponto central da fala de Paulo no nosso texto não está colocado em Abraão, mas está colocado em Deus. A esperança que Paulo aponta não está na fé de Abraão, mas no caráter e na fidelidade da promessa divina. Abraão não era perfeito. Nós também não somos perfeitos, mas Deus sim é. E ainda assim, com todos os resbalos de Abraão, Deus cumpriu a promessa de dar a ele grandes nações. Nisso nós somos encorajados a entender que viver pela fé significa que nós vamos ter momentos de caída, de dúvidas, e muitas vezes até de perca, de confiança, quem sabe. Mas o importante nisso tudo é que a gente não permaneça nesse lamaçal de dúvidas e de desconfiança, que a gente retorne novamente aos braços do Pai, porque Deus nos ama e quer que nós agarremos novamente a fé. Lembremos que Deus se movimenta em nossa direção. Quando enviou seu Filho e se encarnou neste mundo, a fé na obra divina dá-nos condições
de sermos resgatados e salvos novamente. Porque temos as mãos vazias e nada podemos oferecer para Deus. Ofertemos então a nós mesmos, para que sejamos um templo de fé, um templo de oração, um templo do Espírito Santo, a casa da salvação que Jesus Cristo nos promete. Que a graça e o amor de Deus sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Agradecemos as ofertas do último domingo, dia 4 de junho, que somaram R$ 344 e foram destinadas pela comunidade para realizar a Semana da Alegria. As ofertas de hoje são destinadas pelo Sino do Sudeste para trabalhos da UASE e do Fórum da Mulher Luterana. A Igreja é grata por este serviço e testemunho das mulheres cristãs. Os encontros com mulheres assumem desafio que levou o 33º Concílio da ISLB a aprovar a reflexão da política de gênero para a ISLB. Essa reflexão visa avançar na proteção e promoção da dignidade das mulheres e dos homens, que, sendo pessoas criadas à imagem de Deus, são corresponsáveis pelo cuidado da criação. A justiça de gênero se expressa por meio da igualdade e da reflexão equilibrada de poder entre mulheres e homens e a eliminação do sistema de privilégios e opressões que sustentam a discriminação. Que Deus abençoe doadores, dádivas e os destinos das nossas ofertas. Enquanto recolhemos as ofertas, cantamos o hino 280 do livro de canto da Igreja. Chegamos a ti, a tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungarmos em paz e amor. Não é sozinho que venho ao altar, mas abraçado com muitos irmãos. Juntos chegamos sem ter o que dar, buscando ansiosos, ó Deus, teu perdão. Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós te pagamos o amor com desdém, aos caminhos ouvir tua voz. Cristo morreu e por nós se entregou. Nosso temor, nossa culpa venceu. Por tua graça, dá-nos perdão. Teu Filho justo por nós padeceu. Dá-nos por Cristo coragem e fé, para que vivamos
sendo aceitos por Cristo Jesus, daqui saiamos em busca do irmão. Em gratidão nós partimos daqui, gastando mesa, cantando louvor. Tu nos permites que mais uma vez sigamos para viver teu amor. O Senhor esteja convosco. Bendigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, o partiu, rendeu graças e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com o seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e o cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó
Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Vinde, pois tudo já está preparado. Assim diz o nosso Senhor: eis que estou à porta e bato. Aquele que entrar, aliciarei com ele e ele comigo. Nós vamos fazer a ceia aqui em volta do altar, no nosso círculo. Enquanto isso, Juliana, ela nos direciona aí com as músicas.
sua ceia. É sua? Pode tomar. Termina. Seu corpo e sangue do nosso Senhor que é dado por ti. Assim diz o nosso Senhor, não há amor maior do que aquele que entrega a vida pelo seu irmão. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a face e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos. Bondoso Deus, somos gratos pelo alimento da ceia. Somos gratos pela comunhão da Tua Igreja, chamada a ser sal da terra e luz do mundo. Por Cristo. Amém. Queiram tomar os lugares. Nós temos agora o nosso momento de oração final. Eu pergunto à igreja, tem alguma oração a ser lembrada? O Genilson estava lembrando lá do Hariberto, né? Que ele passou por cirurgia, né? Eu estava lembrando então da recuperação dele. Tem mais algum? Sim? O senhor sabe o nome dela? Lá. Aham. Aham. Obrigado. Mais algum outro pedido de oração que a comunidade queira lembrar? Por favor. Como é o nome? Como é o nome dele? Marcel Navarro. Uhum. Mais algum outro pedido que a comunidade quer lembrar? Vamos orar? Amado Deus, somos gratos pelo encontro da Tua Palavra e o convite para viver a fé em Ti. Assim como Abraão confiou e creu em Tuas promessas, dá que nós possamos crer
e confiar em Ti. Guia-nos, Senhor, na adversidade da vida. Orienta-nos quando cairmos na ingratidão. Limpa-nos o coração quando nos tornarmos insensíveis frente às dores do mundo, ou quando deixarmos de reconhecer as bênçãos que recebemos das Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber que Tu estás conosco e que o Teu olhar nos vigia. Concede que a Tua graça preencha de alegria os nossos dias e coloca junto às pessoas que necessitam conhecer o Teu santo nome. Cuida, Deus amado, das nossas famílias, das pessoas desabrigadas que enfrentam o frio e a fome. Cuida de todas as pessoas que se encontram debilitadas e fragilizadas na busca por emprego e sustento para o lar. Cuida das pessoas enfermas e que necessitam edificar a esperança em Tua restauração. Aqui lembramos pela vida e saúde de Hariberto e também de Marcel Navarro e tantas outras pessoas, ó Pai, que no leito da dor carecem da Tua presença que restaura o ânimo e a saúde. Abraça também, ó Pai, a cada uma destas pessoas com o Teu amor e lhes traga assim a Tua presença. Traga também, ó Deus, o conforto do Teu poder junto às pessoas que sofrem diante das perdas inestimáveis. Aqui lembramos da pequena Laura, a Laurinha, que veio a falecer ainda com 10 anos, do qual tanto sofrimento e angústias e dores trouxe para o seio desta família. Que Tu possas, ó Deus, trazer o Teu conforto e o Teu consolo aos familiares da Laurinha, e também trazer a fortaleza na esperança de uma nova vida, na ressurreição prometida pelas mãos do nosso Senhor Deus, em Jesus Cristo, Senhor. Levanta também, ó Pai, as pessoas que estão prostradas e sem forças. Consola aqui as enlutadas que lembramos e dá refúgio às pessoas aflitas. Visita a cada uma dessas pessoas com Tua cura, restauração, fortaleza e amparo. Guia a Tua igreja, guia as lideranças do mundo, para que todas as decisões confluam na promoção da vida digna. Envia-nos para restaurar a Tua criação, tudo o que foi destruído, e escreve em nossa vida a premissa de que devemos cuidar do nosso planeta, para que a garantia do nosso alimento e da nossa sobrevivência sejam salvaguardados. E tudo mais que está em nosso coração, pedidos e agradecimentos, colocamos na oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os lugares. Muito bem, aviso da igreja. Começamos com a lembrança que domingo que vem, dia 18, teremos culto, normalmente 9h30. O segundo recado que eu tinha aqui era para dar recado, mas não vou dar recado não. Eu já falei bastante, agora eu vou fazer prova aqui, pastor. Prova chamada oral. Então, sobre o cadastro de membros, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Que ano mesmo que vai acontecer um cadastro único da ISLB? Exatamente, este ano. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Tem uma ficha cadastral lá na frente fornecida pela ISLB. O que tem que fazer? Preencher. Muito bem. Calma, essa é a outra pergunta. Terceira pergunta. Na última página tem lá a lei sobre proteção aos dados pessoais. O que tem que fazer nessa última página?
assinar. E para terminar, aonde mesmo que tem essa ficha? No átrio. Ok, parabéns. Oi? Não, pode anotar ponto na média para todo mundo aí. Quem não preencheu ainda, não, calma, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas sabe que tem que fazer, já está sabendo. Lembretes da semana. Isso. Então, quem já entregou, logo o nominho está lá, sem problema. Estamos nos preparando aí. Então, continuando aí os lembretes da semana. Na quarta-feira, nós temos às 2h30, 14h30, é o dia 14 de junho, tem a dança sênior. O grupo de família online, também na quarta-feira, mais tarde às 19h30. Coral se reúne no dia 15, às 20h. Reunião de presbitério no sábado, dia 17, 2h. O fórum de missão, sábado e domingo, 18 e 19. E a JE tem encontro no dia 18, à tarde, às 5h. É o que está aqui. Agora tem mais um, anote na sua agenda aí, do dia 25, domingo, após o culto, nós faremos aqui o nosso arraial junino, aqui na igreja mesmo. Então os departamentos já estão se mobilizando para trazer pastel, cachorro-quente, vai ter dança, vai ter docinho junino e até correio elegante, que já foi testado, inclusive. Tem gente que já testou o correio elegante aqui, que vai ter na festa. Muito bem. Os departamentos estão se cotizando com um grupo, né? Mas no link do WhatsApp do Grupo Luteranos tem lá um linkzinho para fazer aí a sua participação, reservar a sua participação individual, trazer alguma coisinha. Vai ser bacana. A aula de dança tem, e a quadrilha depois também. Quadrilha a gente não sabe quem que vai puxar essa quadrilha agora, porque tem um cara que eu estava me preparando, mas tem um professor ali, estou ficando... então tá bom, então preparem-se. E para finalizar, poxa, já pode vir a caráter. Essa era a novidade para mim agora. Essa era a novidade. Eu precisava botar uns remendos no talar dele lá. Não provoca, pastor, não provoca. Então, diaconia, por favor. Aliás, Roseli, para dar recado da diaconia. Na verdade, só passar um pequeno resumo, né, do que foi o nosso bazar, porque a gente, né, tem isso como já virou praxe, né, a gente dá uma prestaçãozinha de contas assim. Então, só um pequeno resumo do que foi o nosso bazar no sábado passado. Começo com um versículo de 2 Coríntios 9:8. E Deus pode dar muito mais do que precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Aconteceu no sábado, dia 3 de junho, das 10 às 13 horas. A organização se deu durante todo o mês de maio, às terças-feiras à tarde, para triagem. Na terça e quinta-feira que antecederam o bazar, se deu o dia todo para a finalização da triagem e organização do salão. No dia 3, que foi o dia do bazar, a gente iniciou os trabalhos às 8 horas da manhã para a organização do setor de doações, onde são ofertadas peças menos conservadas de forma gratuita. A exemplo do bazar anterior, abrimos o setor de doação meia hora mais tarde e, mais uma vez, funcionou muito bem. Isso evita um pouco de tumulto ali na hora. Ao longo dos anos, percebemos que esse setor é indispensável, tendo em vista as pessoas que não podem pagar, principalmente moradores em situação de rua. Foram 1.220 peças vendidas.
Até 10 peças foram 64 pessoas que compraram. Até 20 peças, 17 pessoas. Acima de 21 peças, 17 pessoas. Por que eu digo isso? Porque a gente deduz que a maior parte das pessoas que compram, elas compram menos de 10 peças. Levando em conta que o objetivo do bazar é atender a quem mais precisa, concluímos que a missão continua sendo cumprida. As peças doadas foram aproximadamente 800. O valor arrecadado ele vai ser suficiente para a compra de 46 cestas. 121 pessoas estiveram nos visitando nesse dia. No dia do bazar, contando com o grupo de diaconia, tivemos 28 pessoas ajudando para que o bazar transcorresse da melhor forma, a quem agradecemos muito pela parceria. O grupo de diaconia da comunidade se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradece e deseja que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, cuide de cada um que de alguma forma deu sua contribuição, mas especialmente a quem esta ajuda for alcançar, pois o dinheiro arrecadado será usado na manutenção mensal das cestas às famílias carentes. Tá bom? Só um pequeno resumo, qualquer dúvida a gente se dispõe aí para vocês. Obrigada. Então vamos nos despedir, nos colocamos de pé. O Senhor te abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz, sirvam a Deus com alegria. Desejo a toda a comunidade um abençoado domingo, uma abençoada semana, e até o nosso próximo encontro, próximo culto, no fim de semana que vem. Queiram tomar os lugares, nós temos ainda o canto final, creia sempre sem cessar.